Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre algumas frases que deram completa diferença na minha vida a partir do momento em que eu comecei a introduzir elas no meu dia a dia, na minha vida. E eu quero compartilhar isso com vocês porque eu acredito muito que a gente, para poder dar certo em alguma coisa, a gente precisa de moldurar. Então, as coisas, né? Então, eu não acredito o macramê deu certo para mim só pelo fato de eu fazer bem o macramê. Então, eu não acredito também que fazendo bem o macramê, eu consegui vender o macramê. Não foi exatamente por isso, entendeu? Eu começo a ver de uma forma em que eu começo a emoldurar. Por que as coisas começaram a acontecer? Então, às vezes, eu ensino você a fazer um bom macramê, fazer um macramê com maestria, eu te ensino a vender o macramê, te ensino a conduzir toda a jornada sua na vida do macramê, mas não te conto, às vezes, algumas coisas que eu tive que fazer e mudar dentro de mim mesmo, da minha essência, e que sim, gente, eu tenho absoluta certeza que fez total diferença em tudo e que me ajudou nesta construção, porque na verdade é uma construção, né? Ou uma receita, não sei, né? Põe um pouquinho disso, põe um pouquinho de macramê com maestria, põe um pouquinho de boas vibrações, põe um pouquinho de boas vendas, enfim, acaba fazendo ali uma receita, né? Que você vai gerar algum retorno através dela. Bom, vamos lá para essa receita, então? Eu já te expliquei muitas vezes como que é que você vende o macramê, como que você faz o macramê com maestria também, estou aqui sempre falando para você, mas eu quero te falar agora qual vai ser essa da vibração. Como é que a gente introduz essa vibração em todo o nosso trabalho? Engraçado, eu cheguei a falar esses dias atrás, num vídeo, que a gente precisa colocar intenção nas coisas, né? Então, por exemplo, quando você está fazendo peças, praticando peças, e praticando, para poder fazer melhor, a impressão que tem é que aquelas peças nunca vão ser vendidas porque você não colocou meio que intenção de venda naquelas peças. Então, quando você consegue colocar intenção de vendas, você acaba mudando a vibração daquele projeto. E sim, ele vai acabar sendo vendido o quanto antes. Porque intenção de venda é quando você se preocupa com alguns detalhes que vão fazer a diferença na hora da venda. Então, quando você faz para você mesmo, muitas das vezes você não está muito preocupado em algumas questõezinhas e alguns detalhes. Mas quando você coloca intenção de venda, você começa a observar esses pequenos detalhes. Então, se tem abertura, se tem tamanho, se tem como pendurar, se tem como guarda, como que é que lava, enfim, todas essas questões acabam surgindo, não é verdade? E sim, gente, para poder para fazer um trajeto, uma trajetória de sucesso, a gente precisa sim incrementar vibrações, energia, intenções diferentes. E foi aí que tudo fez a diferença na minha vida e eu vou dizer para vocês como. Eu comecei a ressignificar algumas frases que eu trazia na minha vida. Gente, quem é aí que não escutou da mãe, do pai, que a vida é difícil? Que você não ganha dinheiro fácil, que dinheiro não vem fácil, que dinheiro é só que só gente rica que ganha dinheiro, enfim, que pessoas boas não ganham dinheiro, que antes pobre do que rico, porque pobre é melhor do que rico. Enfim, quantas vezes você não escutou essas frases da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua tia, de alguém aí? Isso aí, gente, são crenças limitantes. Por que crenças limitantes? Porque são crenças, coisas que você creu em algum momento, acreditou naquilo, trouxe aquilo na sua bagagem e elas te limitaram, porque de uma forma ou de outra você acreditou em cada uma delas. E para eu poder simplesmente me dispersar dessas crenças limitantes ali que eu trouxe desde a minha infância, eu tive que começar a ressignificar. E uma das coisas que eu fiz logo no início foi ressignificar a palavra difícil. Por quê, gente? A palavra difícil, gente, ela é basicamente isso mesmo. Quando você fala que a coisa é difícil, dá a impressão que você naquele momento coloca uma energia de que você não quer fazer, que você não vai tentar porque não adianta. Entendeu? É basicamente isso. É como se você colocasse uma intenção de não fazer porque aquilo é difícil, então para que você vai fazer aquilo? Não precisa. Afinal de contas, não vai dar certo mesmo. É basicamente isso a palavra difícil. É essa a intenção que ela traz nessa palavra. Na verdade, essa vibração que traz ali nessa palavra, né? Hoje eu tô assim, o tempo todo com aquela vontadezinha de tossir, gente. Espero que não saia tosse aqui agora, hein, gente? Quero falar isso pra vocês. Então, eu vou colocar uma intenção aqui de voz plena,
vou respirar e não vai sair tosse. Então, olha só, gente. Então, acaba que essa palavra difícil, a gente acaba introduzindo essa intenção nela de que não vai dar certo, de que você não precisa tentar. E você acaba usando isso como escape. Então, quando você não quer fazer algo, você acaba dizendo que aquilo é difícil e aí sim você tem um respaldo de que, eu não fiz porque é difícil. Então, quer dizer, tá tudo certo, né, gente? Pois é, foi daí que eu comecei a ressignificar essa palavra e mudei a palavra difícil, quer dizer, tirei ela do meu dicionário, mandei ela embora do meu dicionário e comecei a colocar a palavra desafio. Em vez de difícil, a palavra desafio. Por quê? Desafio sim, desafio a gente consegue, desafio é bom, aquilo assim, ela transcende da nossa alma. Desafio é saboroso. Você, quando tem um desafio na mão, você fala, eu vou entrar nesse desafio. E é diferente, a energia é diferente, a vibração é diferente. Então, mudar, transformar essas duas frases foi muito importante na minha jornada, gente. E eu comecei a observar que nada era impossível. Sim, eram desafios, mas não eram impossíveis. E eu comecei a avançar cada vez mais as minhas técnicas, nos meus métodos, comecei a avançar mais as minhas criações e assim eu fui ganhando mais ainda o mercado e simplesmente acreditando que eu podia sempre, porque afinal de contas aquilo era só um desafio. Essa foi uma das grandes transformações e é um punhadinho do que a gente vai colocar na receita do meu sucesso, ok? Bom, já disse para vocês a dica do troque a palavra difícil para o desafio e já deu certo a minha receita, mas tem mais coisas por aí. Eu comecei a entender que de fato todas as coisas nas nossas vidas estão disponíveis. E eu sempre falo isso, gente, em alguma frase ou em alguma legenda de alguma foto que eu posto. Vocês podem observar. Vai lá no meu Instagram que vocês vão achar com certeza isso. Permitir. Permitir é justamente você aceitar que aquilo pode acontecer com você e você deixar que aquilo aconteça com você. Então, quando você permite que você terá sucesso, sim, você está abrindo a sua vida para o sucesso. Você permite que ele entre. E vou te dizer uma coisa, se tem uma coisa que pede licença para entrar, é o sucesso. O sucesso bate na porta e fala, posso entrar? Ah, não, tudo bem, não tem problema, pode ficar aí no seu cantinho. E aí é quando você percebe que você precisa permitir que essas coisas entrem na sua vida. Então, permitir que o sucesso entre, permitir que a criatividade entre, permitir que o dinheiro entre, gente, o dinheiro é uma das coisas que a gente precisa permitir, porque tá aí, disponível. O dinheiro tá aí nesse mundo, sendo vibrado por muitas pessoas, e ele sim pode estar nas suas mãos também. Dinheiro é abençoado, dinheiro é um termo de muitas bênçãos. Deus criou o dinheiro para nós. Então, sim, nós podemos e nós queremos o dinheiro na nossa vida. Então, permita as coisas boas de acontecerem. E foi usando essa frase que eu vou falar aqui agora para vocês que tudo começou a acontecer de fato na minha vida. E se eu contar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma mega querida, que trabalhava na minha casa, era minha ajudante. Eu morava numa casa muito grande e com muitos cachorros, e com o meu trabalho, eu precisava de uma ajudante. Isso antes da pandemia. Então, o que acontece? Essa pessoa era mega querida e ela sempre falava para mim que o marido dela, que era uma pessoa mega simples, ele tinha usado essa frase durante um período na vida dele e as coisas começaram a acontecer de forma muito natural. E eu já estava ressignificando muitas coisas na minha vida e foi justamente conversando com ela sobre isso que ela me deu esse insight. Ela falou, olha, meu marido usa assim. Ele fala, eu permito, eu aceito, eu agradeço. Então, eu permito, eu aceito, eu recebo e eu agradeço. Olha que interessante, gente. E o que acontece? Eu comecei a interiorizar aquela frase. Eu pensei, de fato, eu tenho que permitir mesmo. Porque eu permiti só coisas ruins acontecerem na minha vida por um período, porque eu estava vibrando aquilo, eu estava entendendo, estava colocando intensidade naquilo. Então as coisas vinham ruins, eu falava, quer ver? Só falta acontecer aquilo. Era a intenção que eu colocava. Vinha uma coisa ruim, eu falava, quer ver acontecer outra coisa ruim? Porque quando está acontecendo uma coisa ruim, só vem coisa ruim. Era a intenção que eu colocava. E eu comecei a ressignificar e pensar, peraí, eu posso mudar isso aí. Eu quero permitir que as coisas boas aconteçam na minha vida. E começou a acontecer de fato, gente. Eu comecei a produzir, eu comecei a receber feedbacks maravilhosos, eu comecei a ter encomendas, eu comecei a ter criatividade, a criar as coisas, eu comecei a comprar as coisas, a investir no meu ateliê. Olha a gargantinha aí, gente. Eu comecei a perceber que as coisas estavam acontecendo. E aí eu comecei a dizer para mim mesmo, sim, eu permito, eu aceito,
eu recebo, eu agradeço. E por mais que eu estava agradecendo por coisas que eu ainda nem tinha recebido, eu já estava mega feliz e colocando toda a intenção naquilo, porque eu sabia que sim, gente, eu ia receber em algum momento as coisas que eu estava almejando. Porque a minha vibração era para que viesse coisas boas e no momento certo essas coisas boas viriam através dessas minhas vibrações para mim. E olha só o que é interessante, eu comecei a entender que pedir as coisas para Deus, quando Deus, eu falo Deus, eu peço para as coisas para que Deus mova o universo, é como se você pedisse algo num restaurante. Você senta, escolhe o seu pedido ali, né? Passa para o garçom o seu pedido, ele entra para o pedido ali para aquela salinha ali, para a cozinha, por exemplo, e você volta a viver uma vida normal aqui na mesa com o seu companheiro, com quem estiver ali com você, bate papo despreocupadamente, às vezes você até esquece daquele pedido, porque tá lá junto com o garçom e você sabe que ele tem a responsabilidade que ele vai trazer para você. Isso é aceitar, permitir, receber e agradecer. É justamente assim, é você entregar o pedido e esperar o momento dele vir, tendo a plena certeza e tranquilidade que aquele pedido vai ser entregue no momento certo. Essas coisas fizeram toda a diferença na minha vida. Quando eu comecei a entregar os meus pedidos para o Deus Todo-Poderoso, dono de todo o universo, as coisas começaram a chegar sem pressa, porque não adianta você ultrapassar as barreiras, você querer resultados imediatos e antecipados. Não, todas as coisas têm um tempo, um período para começar, para ter meio e para ter fim. E é isso, gente. Mas olha, vamos falar muito sobre frases ainda, porque eu tenho muita coisa para acrescentar para vocês a respeito disso. Meu mundo de frases é gigantesco, mas essa eu quero que fique aqui com vocês. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Um grande beijo e até a próxima!